Genética no Enem, um dos assuntos que todo ano cai com pelo menos uma questão. E se você está estudando para um curso muito concorrido, uma questão pode ser definitiva para você ser aprovado ou não. Então preste atenção nisso. Você precisa sim garantir questões de genética dentro da sua prova. Por exemplo, um aluno meu recentemente deixou de ser aprovado por causa de uma questão a mais que ter mexido na TRI dele. Então imagina que ele tivesse acertado uma questão de genética e não acertou porque estava com dificuldade. Era essa a diferença, tá? Então olha só, para você pode fazer completa diferença acertar uma questão como essa. Só que genética é um assunto meio chatinho, um pouco difícil e tem muita gente por aí que ensina da forma errada. Então é isso mesmo. Existe a forma de aprender genética de forma aprofundadíssima, complicadíssima e que não vai cair na tua prova. E existe uma forma estratégica de aprender genética que vai te fazer garantir questões. É isso. Então eu quero te mostrar como estudar a genética da melhor forma para você conseguir garantir acertos que vão mudar e virar o seu jogo dentro da prova do Enem. Então se liga só, quando a gente vai para a plataforma aqui da M Academy, né? Então aqui a nossa plataforma de biologia, a plataforma que junto com a mentoria eu criei pedagogicamente, com listas, com aulas, tudo certinho para potencializar o seu rendimento. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa plataforma de forma gratuita, por 15 dias, sem nem precisar passar um cartão de crédito nem nada, você só clicar aqui no link abaixo. Você vai garantir 15 dias gratuito aí dessa plataforma para você ver ela por dentro e ver que o que eu estou falando é verdade. Então olha só, se você chega aqui na nossa plataforma, você vai ver que genética tem 3 módulos específicos. Primeiro, por quê? Muitas pessoas costumam ver só genética. Poxa, genética é ruim demais porque tem conta, porque tem cálculo e não sei o que lá, certo? Mas só tem cálculo na parte de genética mendeliana. Na parte de genética molecular, que também cai no Enem, é uma parte mais teórica, digamos assim. Então, olha só, primeiro você tem que diferenciar. Existem 2 porções da genética que caem no Enem. Delas, qual que mais cai? De fato, é a parte que tem cálculo. Mas só que quando eu estou estudando, eu preciso, para entender a parte que tem cálculo, saber o que acontece a nível de genética molecular. Tá? Quando a gente abre aqui, você tem uma aula específica sobre replicação, uma aula específica sobre transcrição e uma sobre tradução. E o que eu gosto sempre de mostrar é que muito professor por aí, para se exibir muitas vezes, ou para dar aprofundamento para o aluno se sentir já no curso de medicina, ainda lá no cursinho, só que são aprofundamentos desnecessários porque muitas vezes não caem. Então, olha só, o que é o que eu gosto de falar? Você precisa, em um primeiro momento, pegar os códigos, pegar os conteúdos necessários para resolver toda e qualquer questão. Depois que você já está bem embasado nesse tipo de conteúdo, você chega e dá o aprofundamento ali, a cereja do bolo, que vai trazer um diferencial para um vestibular tradicional que você for fazer, ou que vai te dar um amparo mais aprofundado para um curso que você for fazer da área de saúde quando você entrar lá. Então, o que eu quero dizer é que existem aprofundamentos, sim, existem aprofundamentos que são necessários para resolver as questões, e existem aprofundamentos que são floreios ali para te garantir uma melhor apreensão e amplitude no conteúdo e que vão te fortalecer para um futuro. Então é isso que eu gosto de desmistificar quando a gente fala sobre genética molecular. Genética molecular é um assunto que dá para complicar bastante. Porque, por exemplo, você pega aqui aquele dogma central da biologia que é replicação, transcrição, tradução. Isso é bem simples. Mas quando eu vou descrever e detalhar o processo, por exemplo, eu vou começar a te encher de nome de enzima, eu vou começar a te dizer um monte de erros que podem acontecer no processo de replicação do DNA, mutações e assim por diante. E isso começa a complicar a cabeça do aluno. Lá no curso de medicina você vai aprender sobre reparo do DNA. Mas aqui o que é que você precisa entender? Definição de gene, que é o que vai te ajudar lá na parte de genética mendeliana. Você precisa entender a descrição do processo. O que é que está acontecendo ali na replicação. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, na transcrição. O que é que vai acontecer no processo? E a mesma coisa lá na tradução. Então veja que todas essas etapas têm a descrição do processo. Mas, logicamente, a aula de detalhamento está separada. Por quê? Um aluno que chega para mim, eu vou dizer, vou avaliar o nível dele e vou dizer, você está errando questões de genética molecular de todas as formas. Então você precisa aprender sobre o processo. Você vai entender o que é gene e você vai ver a descrição do processo. Quando você estiver bem embasado, resolvendo e acertando um monte de questão sobre isso, aí eu deixo você assistir o detalhamento do processo. Por quê? Porque aí esse aluno já saiu de um faixa branca, que não sabe de nada, ele já está ali numa faixa mais laranja, mais marrom, já consegue ter uma noção muito maior
e consegue aprofundar esse conteúdo. Então chega aqui e vai para o detalhamento do processo. Mas se não está nessa fase ainda, não precisa olhar para isso. Precisa ter a base fundamental para resolver toda e qualquer questão, que é a descrição do processo. Então, uma vez que eu já entendi aqui por onde começar, vejam, seriam aqui basicamente 3 aulas desse primeiro tema, uma aula desse segundo tema e uma aula desse terceiro tema. As outras são aprofundamentos que você vai pegando um pouco depois. Voltando lá para a nossa árvore de conteúdos, você vai ver que depois desse módulo eu tenho a parte realmente de genética mendeliana. Então agora eu tenho 3 módulos de genética mendeliana. Um sobre conceitos básicos, outro sobre genética mendeliana, que são as leis de Mendel, e outro sobre as extensões do mendelismo. Aí tu parou assim e falou, mas professor, 3 módulozinho maroto, vou passar 2 meses estudando isso aí. É isso que eu não quero que você faça. Primeiro, quando o assunto é genética mendeliana, o que é que mais cai? Conceitos básicos e leis de Mendel. Esses são os 2 assuntos que mais caem. E dentro de conceitos básicos, existem alguns conteúdos que caem mais. Então, olha só. Veja que dentro desses conceitos eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 conteúdos que são conceitos básicos. Gene, cromossomos, fenótipo, genótipo, dominância e recessividade. Desses aí, que costuma cair em questões especificamente falando sobre isso aqui. Esse aqui tal, é o quê? Dominante. Isso aqui tal, é o quê? Recessivo. Isso aqui, estou falando do genótipo diferente. Ou então falando de um fenótipo diferente. Quando você vai para os modelos de questão, você vai ver que esses conceitos aí, em questões de genética, costumam aparecer mais do que o conceito de gene e cromossomos. Porque esses conceitos, eles estão lá dentro da parte de genética molecular, e cromossomos está muito mais anexado com a parte de biologia celular do que com a parte de genética mendeliana. Esses conceitos que eu deixo aqui é só para revisitar conceitos que são já vistos em outras áreas. O foco maior disso aqui é esses outros 4 conceitos básicos e resolver questões. Não dá para você se habituar a fazer questões, para acertar questões de genética se você não treina essas questões. O que mudou o meu jogo, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade em genética. Errava a questão todas as vezes. E aí, quando é que eu vim resolver esse problema? Quando eu, na universidade, tive uma professora excelente de genética e ela disse, Lucas, o segredo da genética mendeliana é exercício. Então eu prestava bastante atenção no conteúdo que ela estava dando, naquilo que era mais importante, porque tinha os aprofundamentos que ela dava, mas ela dizia, se você não entender esses aprofundamentos é porque você está falhando nessa base. E aí eu me preocupei com as bases e em executar em exercícios. Cara, depois disso aí, eu não errava mais nenhuma questão de genética, nem dela, nem questões que caíam em vestibulares. Exatamente. Professor, então só na universidade eu consigo resolver? Não, porque eu peguei esse conjunto e essas dicas importantes para resolver essas questões e trouxe aqui de forma adaptada para você gabaritar questões de genética em biologia. Já era, não tem erro. Então, peguei esses conceitos básicos, eu já passo aqui a garantir várias questões que caem dentro desse contexto. Depois disso daí, gente, o que é que mais vai cair no Enem é o que está aqui dentro desse módulo 15, que é essa parte de genética, primeira lei de Mendel. Por quê? Se você entender primeira lei de Mendel bem, você entende todo o resto. Primeiro que eu costumo dizer o seguinte, segunda lei de Mendel é primeira mais primeira, 1 mais 1 dá 2. Então, o que eu estou fazendo na segunda lei de Mendel é analisar separadamente 2 coisas com base na primeira lei. Aí eu tenho a segunda lei. Então, se eu não entendi a primeira, a segunda vai dar trabalho do mesmo jeito. Então, o meu foco aqui com você é te dizer estrategicamente por onde começar. Você vai direto para a primeira lei de Mendel. Quando você chegar, conceitos básicos ali, fenótipo, genótipo, dominância, recessividade, foram aqueles conceitos estratégicos que eu disse para você que são os que mais caem, os que mais são cobrados, e depois já pode cair aqui para dentro. Foca em energia, porque se você entender isso, o resto você lapida, olha só, você lapida só com exercício se você quiser. Por quê? Porque a parte de segunda lei de Mendel eu acabei de te dizer, ela é decorrente da primeira. É eu pegar 2 coisas e analisar separadamente com base na primeira lei de Mendel e juntar elas no final. É isso que acontece na segunda lei. E depois eu tenho outro módulo aqui, que é o módulo final de genética mendeliana. Olha só, esse módulo aqui de genética de extensões do mendelismo. Porque o que é que são extensões? São variações, exceções que existem a essas regras de Mendel. Então, vou abrir aqui para você. Primeira extensão do mendelismo aqui, parte 1. Dominância incompleta, codominância e alelos letais. Essas 3 aí são variações da primeira lei.
Se você entendeu a primeira lei, você entende qual é a diferença delas para elas serem de fato uma exceção à primeira lei. Consegue compreender? Então, o foco da sua estratégia de estudos para genética tem que estar focado lá naquela parte de genética mendeliana. Então, segue o conceito do prof. Muitos professores por aí vão pegar e fazer você estudar toda a teoria sobre dominância incompleta, sobre alelos letais, alelos múltiplos, só que tudo isso é exceção da primeira lei. Então, o foco para você estrategicamente é entender a primeira lei. Se você conseguir entender ela, o resto vem como bônus. Confia no prof, tá? Todas essas extensões do mendelismo vão ficar muito mais fáceis de você entender. E dentro dessas extensões do mendelismo, existe um grupinho que é o que mais recorre no Enem. O que mais está ali com incidência acima do normal, que é essa parte de sistema ABO, tá? Sistema ABO dentro de extensões do mendelismo é o que mais cai, tá? Então ali tipagem sanguínea, transfusão de sangue, fator RH, isso daqui é o que mais cai. Então olha só, estrategicamente, conceitos básicos, uma aula, vai para leis de Mendel, exercício pra caramba, vem para aqui, sistema ABO. Acabou. Você já consegue estrategicamente aí compreender uma boa parte teórica e aplicada do que sempre cai no Enem quando o assunto é genética. E eu digo a você que com certeza, pegando isso daqui, você vai, essa questãozinha que sempre aparece de genética lá no Enem, você vai gabaritar. Então o que eu estou falando aqui para você é estratégia, saber como estudar, tá? E dentro desses módulos, olha só, quando você vai lá para o módulo de genética mendeliana, eu sempre ensino uma coisa, que é a parte de entender heredogramas, certo? Então você tem aqui nessas noções de probabilidade, eu vou te ensinar algumas dicas de como resolver certas questões de heredograma. Então todo mundo tem dificuldade, né, de entender questões sobre heredograma, como é que analisa ali as gerações, pai passando para filho, filho passando para pai, o que é isso? Então eu tenho dicas específicas para fazer você acertar. Eu vou te dar só um aqui, só para você ver que o que eu estou falando não é mentira. Quando você pegar um heredograma, olha só essa dica estratégica, sempre conte quem são os afetados. Geralmente os afetados estão pintados de preto. Você vai contar o número de afetados, homens e mulheres, e vai ver se eles estão parecidos ou se estão diferentes. Imagine que tem 4 homens afetados e 4 mulheres afetadas. Tá parecido, né? Tá muito próximo, então 4 e 3 é um número muito pequeno e próximo ali. Então, muito provavelmente essa doença, esse padrão de herança, essa característica, ela passa para as gerações sem estar relacionada com sexo. Ou seja, ela está relacionada com algum outro cromossomo que não são os sexuais, o X e o Y. Se você olhar e ver tem 6 mulheres afetadas e 2 homens, provavelmente esse padrão de herança está congruente com uma herança ligada ao sexo. Por quê? Mulheres estão sendo mais afetadas do que homens. Pegou a ideia? Faz sempre essa contagem para você ver como isso vai facilitar as suas questões de heredograma. Tudo isso tem aqui dentro e eu te convido mais uma vez, resgate os seus 15 dias de acesso e usufrui dessa plataforma para você ver que o que eu estou falando é verdade. Estratégia vai te fazer entender genética de uma vez por todas e fazer você acertar essas questões que sempre caem no Enem sobre genética mendeliana. Eu fico por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!